Paz de Cristo a todos. Estamos mais um dia aqui para explicar um pouco sobre libertação, sobre o que Deus tem a nos dizer. Primeiro que Deus, Ele é fiel, Ele tem uma promessa e Ele cumpre com o que Ele promete. Então nesse momento estarei lendo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós estamos em um mundo que não está em liberdade, mas nós estamos tendo essa liberdade para falar do amor de Deus. Enquanto as igrejas estão fechadas, enquanto está tudo se fechando, mas como a palavra de Deus diz que a igreja somos nós, e nós em cada casa está tendo uma adoração ao Senhor para que o nome dele seja honrado. E para que o inimigo possa ficar furioso e para que a cabeça da serpente seja esmagada. Então, Deus, Ele nos deu uma liberdade para falar do amor dele, para ajudar pessoas, para fazer maravilhas diante do que Deus tem a nos dar. Mas o povo que havia escravo, o povo que a cada tempo havia uma geração de escravos, era um povo que parecia que nunca ia sair daquela escravidão. No Egito era um lugar onde a palavra de Deus não podia ser compartilhada. E as pessoas teriam que adorar deuses e ao próprio faraó. Mas só lá no Egito havia um homem que adorava a Deus, eles buscavam a Deus e que eles obedeciam a Deus. Eles não faziam só isso porque eles eram mansos, eles eram purificados e eles eram cheios do Espírito de Deus. Aquela criança, ela cresce no Egito e ela conhece a Deus. E aquela criança se chama Moisés. Ela cresce e ela cresce com conhecimento em Deus. Por que Deus ele dá um dom para Moisés? Por que Deus ele dá sabedoria para Moisés? Porque Deus tinha uma promessa na vida de Moisés. E aquela promessa era de libertar o povo escravizado, o povo desprezado por todos. Então, Moisés tinha uma promessa com Deus e ele só morreria após ele cumprir essa promessa. Que a palavra de Deus diz que tem uma promessa, não pode morrer antes de cumprir essa promessa. Então, a promessa que Deus tinha a Moisés era de fazer com que aquele povo possa se libertar daquela escravidão, que ele possa viver em liberdade. No momento em que Moisés chega ao Egito novamente, porque ele passou um bom tempo refugiado, no momento que ele já chega com esse propósito, ansioso para cumprir, que Deus tinha prometido a ele. Então, ele começa a pegar intimidade com aquele povo começa a gostar dele, ele prega de Deus para aquele povo começa a saber do Deus de Moisés. Aquele povo ele tem uma esperança que esse Deus um dia pode libertar eles daquela escravidão. Então, para que aquele povo fosse liberto, Moisés tinha que passar pelo faraó. Ia depender conforme a palavra de faraó. O faraó era grosso e ele era mau. Ele não queria o bem daquele povo. Para faraó, mais aquele povo sofresse, seria melhor. Porque essa era a missão dos povos, trabalhar e sofrer. Mas no momento que Deus toca em Moisés, vai até faraó, ele pergunta pela primeira vez a faraó se faraó pode liberar o povo para ir com ele para a terra prometida, para sair do Egito. E faraó, furioso, negou que o povo saísse do Egito. Então Moisés conversa com Deus e Deus avisa que ele enviará pragas na próxima vez que faraó negar a libertação do povo. No dia seguinte Moisés volta e fala com o rei. Nesse momento que ele pede para que o povo seja liberto, o rei nega mais uma vez. Então Moisés ele avisa o que irá acontecer se faraó negasse. Então ele disse que as pragas elas irão se espalhar pelo Egito. Então o faraó se irrita e faz com que os guardas tirem Moisés de seu palácio e faz com que o povo possa trabalhar
o dobro que ele trabalhava, ou seja, comesse pouco e trabalhasse mais, que o povo tivesse mais tempo para trabalhar, ou até mesmo apanhavam pararem de trabalhar por cansaço. E o povo se irrita com o próprio Moisés. Mas aí Deus, ele disse e ele agiu nesse momento. As primeiras pragas que espalharam pelo Egito, né, foram os gafanhotos. Se espalharam por toda a parte do Egito. O faraó não estava acreditando no que estava acontecendo, mas ele já tinha uma sabedoria que o Deus de Moisés já existia. E que o que ele falou, ele cumpriu. Então o que ele deve fazer nesse momento? Vencer esse Deus de Moisés. Negar todas as vezes que Moisés fosse pedir permissão para que o povo seja liberto. No dia seguinte, Moisés volta em Faraó e Faraó nega mais uma vez. Moisés diz mais uma vez que Deus enviará outras pragas para o Egito. Faraó se irrita e pede para que Moisés saísse de seu palácio. Nesse momento, a gente percebe que Faraó ele já está ciente que o pior está por vir, mas ele queria ver até onde isso ia chegar, até onde esse Deus de Moisés ele ia assistir a Faraó. E Deus diz e cumpre. As pragas se espalham mais uma vez pelo Egito, dessa vez em forma de rãs, vêm do rio, do mar, se espalham por toda a parte do Egito, deixando que todos ficassem marcados com manchas e verrugas. O faraó se irrita mais uma vez, e o povo, quem sofre, o povo escravo. E no dia seguinte de Faraó, Moisés está à porta de novo, pedindo mais uma vez permissão para que o povo saísse daquela escravidão. O Faraó se irrita e ele fica bravo, com grande furor, e ele diz que não deixará que o povo seja liberto. O Faraó ele é muito grosso e ele não permite, mesmo que sabendo do que irá acontecer. Moisés diz que Deus fará que a praga fosse de outra forma. A água se transformará em sangue. O faraó acha isso impossível de acontecer, mas nega outra vez com que o povo seja liberto. E o povo sofre mais uma vez por causa de Moisés. E Deus faz com que a água se transformasse em sangue. Todos que beberam da água, que usavam a água, tiveram um susto, porque a água já tinha se transformado em sangue. E o faraó fica cada vez mais irado. Mas no momento em que Moisés vai, mas dessa última vez, Moisés conversa com Deus nesse momento. E ele diz que seria a última vez que ele iria pedir permissão. Deus pega pesado com o faraó. Como Moisés iria pela última vez, Deus ele jogará uma praga que matasse todos os primogênitos de uma vez por todas, para que Faraó pudesse entender que Deus tinha uma promessa na vida daquele povo e tudo aquilo só ia acabar assim que Faraó libertasse aquele povo da escravidão. Moisés ele informa isso ao Faraó. O Faraó fica irado e expulsa Moisés de seu palácio. E na noite desse mesmo dia, essa praga, né, ela chega ao Egito, mata todos os primogênitos, até mesmo o filho de Faraó. O Faraó fica com grande furor, fica irado, resolve libertar aquele povo. No momento em que Moisés ele é permitido tirar o povo da escravidão do Egito, o povo é liberto do Egito. Então naquele momento em que o povo foi liberto, eles caminharam alegres, felizes, rumo à terra prometida. Eles foram caminhando, a gente podemos comparar, né, esse momento como se fosse o momento de agora. Porque Deus ele nos dá várias chances para que nós podemos seguir o caminho dele. Ou seja, ele tem uma promessa na vida de cada um de nós. Então essa promessa ela vai ser cumprida, porque ele prometeu. Então se Faraó não quisesse permitir que o povo não saísse do Egito, Deus ia continuar provocando Faraó, porque Deus tinha uma promessa na vida daquele povo. Faraó ele provou, né, do furor de Deus e acabou perdendo o que ele mais amava, ou seja,
Deus, ele nos dá várias chances, até rejeitamos essa chance. No momento em que Deus dá a chance, Ele está dando com amor para que nós possamos receber e praticar com amor. Mas no momento que nós rejeitamos, Ele nos dá uma chance e nós às vezes rejeitamos. Então no momento que nós rejeitamos, nós estamos rejeitando o amor e estamos aceitar a dor. Porque Deus, Ele tem uma promessa, essa promessa vai ser cumprida na vida de cada um. Ou por bem ou por mal. E é isso que tenho a dizer com cada um de vocês. Essa história de Moisés, nós podemos comparar com cada um de nós nesse momento. Ou seja, não podemos ser como Faraó. Porque mesmo vendo o agir de Deus, ele continuou a provocar a ira de Deus. Então ele passou a perder o que ele mais amava. Então, não seja como Faraó. Porque Faraó, ele negou, achando que Deus ia desistir do que ele havia prometido, aquele povo. Ele acabou perdendo o que ele mais amava, que era seu próprio filho, seu filho único. Então nesse momento ele passou a aceitar a palavra de Deus pela dor. Nesse momento é o que a mensagem ela tem a falar. Eu agradeço essa oportunidade.